Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a história do rei Jotão. Quem foi Jotão? Jotão foi o filho do rei Uzias, ou rei Azarias, tudo bem? Ele foi o 11º rei de Judá, depois da divisão do reino, e ele reinou durante 16 anos. Jotão foi um homem muito interessante, porque ele foi fiel ao Senhor, não tão fiel quanto Davi, mas ele foi fiel ao Senhor como seu pai havia sido durante o período em que Uzias foi fiel. Por quê? Porque houve um período em que Uzias se ensoberbeceu e ele acabou entrando dentro do templo e ele acabou sendo excluído da presença da casa do Senhor. Teve uma lepra que saiu na testa do rei Uzias, esse é o pai de Jotão, e por causa disso ele ficou leproso até o dia que ele morreu. Então Uzias ficou morando numa casa separada. Enquanto isso, Jotão, ele ficou na condição de encarregado do palácio e ele governava o país. Porém, ele vai assumir o reino somente depois da morte do pai dele. Então, você já viu que o Jotão ele já foi preparado, de certo modo, né? Durante esse período que ele era responsável pelo palácio, governava o país, porque o seu pai estava leproso. Então, quando ele assume o reino, ele já está, de certo modo, bem capacitado. A fidelidade de Jotão é expressada quando a Bíblia diz que ele foi reto, né, diante do Senhor, como havia sido seu pai e tudo mais. E aí é dito o seguinte: apenas os lugares altos não foram tirados. De fato, eles vão ficar muitos anos em Judá, né, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Mas, apesar da fidelidade de Jotão, porque Jotão não ia lá queimar incenso, a Bíblia diz que o povo continuava na prática do mal. Está em 2 Crônicas, capítulo 27, verso 2. O povo continuava na prática do mal. Então, por causa dessa idolatria do povo, já no tempo de Jotão, o Senhor começa a instigar o rei Rezim, que era rei da Síria, Síria com S, né? Não é a Síria, mas rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, que era rei de Israel nesse tempo, tá? Mas vai ser no reinado do filho de Jotão, chamado Acás. Ele é famoso por causa do tão famoso relógio de Acás. Nós vamos falar sobre o Acás depois, né? Então, foi no período do filho de Jotão, do rei Acás, em que vai acontecer uma investida mais intensa desse rei Rezim, rei da Síria, e também de Peca, rei de Israel, contra o reino de Judá, tá bom? Uma coisa importante, houveram três grandes profetas que profetizaram durante o reinado de Jotão. São eles Oséias, você pode conferir isso em Oséias capítulo 1, verso 1, e Isaías capítulo 1, verso 1, e também Miqueias capítulo 1, verso 1. Esses três profetas, Oséias, Isaías e Miqueias, são contemporâneos do rei Jotão. Legal isso, né? Pois bem, os grandes feitos de Jotão. Ele construiu o portão de cima da casa do Senhor, esse é um dos grandes feitos dele. Ele edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel, né? E ele também construiu cidades na região montanhosa de Judá, além de também ter feito castelos e torres nos bosques. Ele fez bastante coisas, né? Ele reinou, como eu falei, durante 16 anos e ele venceu uma guerra contra o rei dos filhos de Amon, ou seja, contra o rei dos Amonitas, tá? E aí, a partir dessa vitória, os Amonitas passaram a pagar para ele, olha para você ver, 100 talentos, que é mais ou menos 3.400 quilos de prata, 10.000 coros, dá mais ou menos 1.000 toneladas de trigo e 100.000 coros, que vai dar ali, aliás, acho que é aqui que dá 1.000 toneladas, né, de cevada. Durante 3 anos, eles pagaram tudo isso, né, prata, trigo e cevada. Fazia-se pães, né, tanto de trigo como cevada, fazia-se bolos e tal, e a prata também, durante 3 anos. Olha que interessante. E aí a Bíblia diz o seguinte, 2 Crônicas 27, verso 6. Assim,
Guarda esse versículo, anote ele na sua Bíblia, 2 Crônicas 27, verso 6. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso porque dirigia seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Jotão se tornou cada vez mais poderoso, lembrando que ele é um rei, e poder para rei é uma coisa importante porque significa que Deus está ali abençoando ele. Se tornou cada vez mais poderoso porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus, tá? A Bíblia não dá detalhes sobre a morte de Jotão, não fala como é que foi, o que aconteceu, mas diz que ele morreu, foi sepultado no túmulo dos seus pais, na cidade de Davi, isso é, em Jerusalém, no túmulo dos reis, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Aquele que eu falei sobre o relógio de Acás, né, que nós vamos falar depois. Os outros detalhes sobre a vida de Jotão, tudo que ele construiu, as obras que ele fez e tudo mais, ficaram registrados nos antigos livros. Livro da história dos reis de Judá e no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da breve, mas importante história do rei Jotão, que foi um homem fiel ao Senhor. Lembrando que, embora os altares não tivessem sido removidos de Judá nessa época ainda, eles vão ser, posteriormente vai acontecer isso, mas Jotão ele foi fiel ao Senhor, embora o povo continuava na prática do mal, e por causa da prática do mal do povo, Deus vai levantar dois inimigos contra o reino de Judá, que são Rezim, rei da Síria, e também Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tudo bem? Deixe o seu gostei para o YouTube saber que você gostou, que achou importante. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos. E eu convido você a conhecer o nosso curso de cronologia bíblica completo, onde tem um mapa cronológico desde Adão até o final do Novo Testamento, e muito bem detalhado, com todos os versículos bíblicos para você pesquisar e conferir os dados. E também tem uma tabela de todos os reis de Israel, desde Saul até... Olha, ele passa dos reis de Israel e de Judá, depois da divisão, ele chega até Ciro, rei da Babilônia, tá? Passa por Nabucodonosor e tudo mais, chega até em Ciro. Eu acho que você vai gostar muito, esse mapa já está disponível para você lá no nosso curso de cronologia bíblica. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, e eu peço você que deixe um joinha e deixe um comentário de alguma curiosidade sobre Jotão. Tudo bem? Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.